nós sempre defendemos e virou ataque à democracia. E nunca foi questionado o resultado dessas últimas eleições na Argentina com uma metodologia simples, mais uma camada de segurança, era isso. E a recusa insistente de se ceder a esse tipo de votação acabou levando milhões de brasileiros de desconfiança. Mas, senhor Walter Delgatti, senhor conhecido pelas suas habilidades, né, pelo que fez ali invadindo celulares ilegalmente de autoridades, no que foi conhecido como vaza-jato, o senhor recebeu alguma vantagem para fazer esse trabalho? A orientação do meu advogado, ele fica em silêncio. Não entendi. Por orientação do meu advogado, ele fica em silêncio. Tá bom. O senhor... Merece o Oscar. Meu Parabéns, tempo, o Oscar vai para Delgatti. Você solicita aos senhores que integram esta comissão que, por gentileza, não se manifestem. Presidente, só restou meu tempo, por favor, que é curto, mas... Ô, presidente, é porque ficou tão evidente que... O presidente pode só... Vossa Excelência tem a palavra assegurada, senador Flávio Não, só Bolsonaro. queria para restituir meu tempo, porque ficou quase um minuto aí de intervenção. Vossa Excelência terá um minuto. Obrigado. O senhor, Walter, tem conhecimento que o TSE faz um teste de segurança público nas urnas? Irei ficar em silêncio. O senhor sabia que as Forças Armadas participaram oficialmente a convite do ministro Barroso para fazer esses testes nas urnas? Permanecerei em silêncio. O senhor teria condições técnicas de, oficialmente, de forma legal, fazer esse tipo de teste em urnas? Ficarei em silêncio. Bom, presidente, como ele vai ficar em silêncio agora para frente, óbvio que as conversas todas que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das Forças Armadas, não foram para fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem conhecimento teórico, nunca teria feito isso. Foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com aquele grupo das Forças Armadas que estava legalmente junto ao TSE para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira. Um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE, para mostrar, TSE, dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Então, para que ficar mentindo aqui? O senhor está levando algum dinheiro de alguém para fazer o que está fazendo aqui hoje? Queria que o senhor respondesse. Ficarei em silêncio. O senhor em algum momento disse que o teste de integridade, se fosse feito em 600 urnas, de forma aleatória, e se comprovasse a vulnerabilidade, estatisticamente seria suficiente para mostrar que todas as urnas seriam frágeis? Em algum momento o senhor falou isso com alguém? Ficarei em silêncio. O senhor sabe quantas linhas tem um código-fonte? Ficarei em silêncio. O senhor em algum momento disse que se conseguisse instalar uma espécie de vírus em uma dessas linhas do código-fonte, não seria possível identificá-lo? Ficarei em silêncio. Quanto custa a democracia, senhor Walter? Ficarei em silêncio. Porque foi essa pergunta que o senhor fez para a Carla Zambelli, né? Quando foi negociar com ela preço de quanto é que o senhor ganharia para fazer o trabalho. Confere? Ficarei em silêncio. O senhor, quando foi alvorado, estava acompanhado dos seus advogados? Ficarei em silêncio. Eles ficaram dentro do Palácio Alvorada ou do lado de fora? O advogado e o filho, inclusive? Ficarei em silêncio. Quem tirou as fotos do seu veículo entrando e saindo do Palácio Alvorada? Ficarei em silêncio. Já tem gente dizendo que foram seus advogados que estavam lá fora já preparando alguma coisa, né, enfim. O senhor, quando esteve no Ministério da Justiça, qual foi a data que o senhor esteve lá? Ficarei em Pela silêncio. primeira vez? Porque o senhor falou aqui que esteve lá no dia 10 de agosto, né? O senhor já falou isso, em resposta aos parlamentares aqui que estão dando suporte, lhe apoiando, lhe instruindo, inclusive, o senhor e seus advogados aí no pé do ouvido. O senhor esteve no dia 10. E o senhor também falou aqui que foi foi de sua autoria intelectual o relatório apresentado pelas Forças Armadas ao TSE. Procede isso?
Ficarei em silêncio. Como é que o senhor vai pela primeira vez no Ministério da Defesa no dia 10 de agosto, sendo que o relatório das Forças Armadas foram encaminhados ao TSE no dia 24 de junho? Ficarei em silêncio. E eles foram reiterados no dia 1º de agosto. Ficarei em silêncio. Como é que o senhor produziu um relatório se ele foi entregue antes? Ficarei em silêncio. Isso, presidente, se eu fosse aqui um parlamentar de oposição, eu estava pedindo a prisão dele por mentir. Né? Se eu fosse o relator dessa comissão, eu estaria dizendo, ameaçando ele de prisão porque ele está mentindo. Bom, o senhor não respondeu, mas os informes que eu tenho, eu queria verificar com o senhor, é que o seu advogado estava esperando fora do Alvorada, ele junto com seu filho, enquanto o senhor estava lá dentro. Quem está pagando o seu advogado? Ficarei em silêncio. O senhor não sabe quem está pagando o seu advogado? Ficarei em silêncio. Você tem alguma ligação com partidos de esquerda? Ficarei em silêncio. O seu advogado tem ligação com algum partido de esquerda? Ficarei em silêncio. Eu queria pedir que a senhora botasse a próxima foto, item 2. Item 2, item 2. Mas quem está na TV não viu. Deixa eu mostrar de novo. Por favor, rápido, que o meu tempo está estourando ali, eu tenho que concluir. O senhor conhece essa pessoa aí? Ficarei em silêncio. Eu vou ler a legenda aqui, porque o senhor vai ficar em silêncio, mas caso o senhor não saiba, eu vou lhe informar que o advogado está ao seu lado aí na mesa. E aqui a seguinte legenda publicada no Instagram dele, né? Ele com o livro do Lula. Boa tarde, queridos amigos e seguidores. É com muita alegria que venho anunciar que no dia 13 de dezembro, o grande escritor Fernando Moraes fará uma noite de autógrafos na nossa cidade, onde os direitos autorais dos seus livros vendidos neste dia serão revertidas para Walter Delgatti. Quanto o senhor recebeu pela venda desses livros nesse dia aí? Ficarei em silêncio. Depois peço para me agradecer pelo jabá que eu estou fazendo aqui em rede nacional para o livro dele. O senhor diz ter recebido R$10.500 da deputada Carla Zambelli para fraudar as urnas. O senhor confirma isso? Ficarei em silêncio. O senhor conhece o senhor Renan? Ficarei em silêncio. Que é o motorista da deputada Carla Zambelli. O senhor vendeu 3 caixas de uísque ao senhor Renan? Ficarei em silêncio. Por que essa cara diferente quando eu falei isso? Ficarei em silêncio. Bom, só para informar o senhor que ele acabou de dizer no seu depoimento, o Renan, à Polícia Federal, que o senhor vendeu a ele 3 caixas de uísque, tem imagem do senhor, inclusive, entregando esses uísques a ele. Eu ia perguntar o valor, né, e se o senhor teria vendido depois essas caixas de uísque, porque talvez justifique a movimentação na sua conta bancária, o senhor alegando que foi em função do dinheiro que a deputada teria lhe dado para fraudar as urnas. Então, pode ser que tenha outra versão comprovada que o senhor está mentindo de novo. O senhor expediu mandado de soltura de 10 bandidos ilegalmente alguma vez na sua vida? Ficarei em silêncio. O senhor faz uso de algum medicamento? Ficarei em silêncio. O senhor já falou para mim, o senhor não quer falar, mas já falou para a oposição que o senhor faz uso de medicamento. É porque, obviamente, isso não é nenhum demérito. O senhor faz uso de algum tratamento psiquiátrico, já foi internado em algum hospital psiquiátrico, isso faz parte, muitos brasileiros passam por isso. E eu queria pedir que passasse o último vídeo aí, por favor, para eu encerrar minha apresentação. O senhor conhece o Glenn Greenwald? Ficarei em silêncio. Também não sabe. Por favor, só peço que bote do início e desde o começo. Muito, ele fala tudo, ele cria atenção. Sobre o senhor que ele está falando. Cria atenção. Então, quando ele fala, o Carla Zambelli pediu que eu hackear na eleição, que também o Bolsonaro foi envolvido nisso, que eu disse que eu vou hackear o telefone do Alexandre de Moraes. Tudo que Walter Delgatti fala, eu tenho dúvidas, porque já vi várias vezes que tem que ter evidência para acreditar. Bom, obrigado pelo tempo, senhor presidente, só para mostrar, né, que até o amigo dele, acusando, dizendo que ele não é confiável, porque ele quer aparecer a todo momento, ele fala coisas que não consegue comprovar. Fica só a dúvida se o senhor está sendo pago, foi pago para ser infiltrado e agora está nesse momento aqui falando essas mentiras em rede nacional, ou se o senhor, né, enfim, está aqui pensando em fazer uma certa forma para tentar ser candidato a alguma coisa, ou as duas coisas, né? Mas, infelizmente, lamento pela sua vinda aqui, mentindo, suas falas são completamente desqualificadas e sem nenhuma possibilidade de crédito
diante do que você já viu, do que o senhor ainda vai ver aqui hoje na CPMI. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.